Boa noite. Nós vamos dar início à nossa programação de palestra, ainda de forma online, porque ainda nos encontramos no isolamento, convidando os tarefeiros da nossa casa e a todos os que se encontram sintonizados nesses canais, através dos quais nós estamos levando a nossa fala, para que juntos possamos elevar o nosso pensamento a Deus em prece, rogando a Ele as bênçãos de que necessitamos para esse momento. Que seja um momento de esclarecimentos, de aprendizados, que a misericórdia divina nos visite nesse momento em nossos lares, nos dando paz, harmonia, tranquilidade que tanto necessitamos para esse momento, e que a espiritualidade amiga e protetora, trabalhadora da nossa casa, possa, unindo as nossas vibrações, canalizar para a nossa casa, para os nossos irmãos que lá se encontram em tratamento espiritual, e para toda a humanidade, para todos os nossos irmãos que vivenciam dores, sofrimentos, agruras desta hora. Peçamos a Deus essas bênçãos e em nome do nosso Mestre amado Jesus, iniciamos a nossa conversa de hoje. Dando prosseguimento às palestras que a casa realiza, agora no mês de maio, tema família, nós vamos falar sobre a família ante os novos tempos. Por que ante os novos tempos? Porque nós sabemos que a família passou por inúmeras transformações nos últimos tempos. E nós temos que acompanhar essas transformações, temos que observar as mudanças que ocorrem dentro dela, para podermos acompanhá-la de forma a que a nossa família continue estruturada, mesmo dentro de todas as mudanças que estejam acontecendo. Até bem pouco tempo, o modelo tradicional de família que nós conhecemos, que graças a Deus ainda vive em nossa sociedade, embora em número menor, era aquela família constituída por pai, mãe e filhos. Esse modelo de família, pai, mãe e filhos, modelo tradicional, que durou por muito tempo e que agora está havendo tantas transformações nesse formato, era aquele modelo em que a figura do homem era a força do lar, era o responsável pelo bem-estar da família, pela saúde, pela educação, pela boa alimentação, pelo conforto do lar, porque o homem era o provedor no sentido do trabalho. Era aquele porta-fora, em que a responsabilidade dele era totalmente fora do lar. Ele trabalhava, ele produzia, ele ganhava, e tudo isso revertido em prol da família, para que a família e os filhos tivessem uma boa educação, para que tivessem um lar confortável, uma boa alimentação, uma boa saúde, naqueles casos em que o trabalho possibilitava. E nós sabemos que nesse trabalho portas afora, o homem não tinha muita relação com o lar portas adentro, dentro de casa. Essa relação era da mulher. Era a mulher que era responsável por tudo que dizia respeito à intimidade do lar. Desde o zelo da casa, a alimentação, aos cuidados de higiene, a educação dos filhos, tudo isso era competência da mulher. Isso era muito bem estabelecido em sociedade. A mulher vivia na dependência financeira do homem, ela não trabalhava fora de casa, então toda a sua capacidade era desempenhada em função dos filhos e do marido, ou seja, do seu lar. O homem, ele trabalhava fora de casa, mas ele dava-se o direito de, ao sair do trabalho, procurar os amigos, descansar, vamos dizer assim, no dia do trabalho. E muitas vezes chegava tarde em casa, como muitos ainda hoje fazem isso, saem direto do trabalho para curtir alguma coisa, para vivenciar algum lazer, e já chegava em casa tarde da noite. Então aquelas questões sentimentais, aquelas questões emocionais, aqueles problemas que surgiam em família, era de total responsabilidade da mulher. Ela que resolvesse, para que ao chegar em casa não encontrasse mais problemas.
esse era o quadro das nossas famílias até bem pouco tempo atrás. Hoje, qual é o quadro que nós temos? A mulher agora trabalha fora de casa, ela agora realiza um trabalho profissional fora do lar. As tarefas de casa não estão mais sob sua completa responsabilidade. Agora existe um consenso de que todos são responsáveis, todos têm que participar, todos têm que colaborar, todos têm que ajudar. E até mesmo com relação ao seu companheiro, seu esposo, ela tem, em algumas situações, claro, não são todas, nem todos aderiram a essa condição, mas já tem muito homem ajudando a mulher dentro de casa, cozinhando, cuidando dos filhos, levando o filho para a escola, indo para o supermercado, assistindo a família, muitas vezes enquanto a mulher está fora por conta do trabalho. Se ele está em casa, ele faz essa parte. Então já é uma mudança muito significativa no seio familiar. E isso fez com que o homem mudasse também a sua forma de agir. Ele ficou mais sensível, né? Demonstrou mais sentimentos, porque o homem antes ele não se envolvia com a família, ele não tinha essa demonstração sentimental dentro da família. Os filhos muitas vezes até temiam a presença do pai, porque era alguém muito distante. E a partir desse momento, o pai passou a ser mais presente, a participar mais dos momentos da família. E muitas vezes chegando até a assumir a sua fragilidade, as suas dificuldades diante da família, coisa que não era perceptível à família em tempos atrás. Então houve uma reformulação nos papéis masculino e feminino, e isso propiciou o surgimento de novos modelos de comportamento entre o casal, de tal forma que com essa reformulação da família, em que o trabalho também passou a fazer parte da vida da mulher, fez com que tanto homens quanto mulheres, em muitos casos, se voltassem completamente para essa conquista profissional, como que isso estivesse em primeiro plano em suas vidas. E aí, aquela situação do pai ou da mãe que se sacrificava, o devotamento, a renúncia pelos filhos, ficou em segundo plano. Porque agora o essencial é cuidar da carreira, é cuidar da profissão, é ser bem realizado profissionalmente. E esses outros requisitos necessários à família, ao lar, ficaram em segundo plano. Então, o que a gente pode observar é que houve na estrutura familiar alguns ajustes muito bons, que essa família conviver hoje com mais um outro ser dentro de casa, que é o pai, né? Essa convivência amistosa, a presença, o casal junto ali, como deve ser, cuidando do seu lar, cuidando da sua família, mas muitos desajustes aconteceram nesse cenário da família, né? Muitos laços familiares sendo desfeitos, gerando muitos traumas, tanto no casal, porque muitas vezes quando se dá a separação, alguém sofre com isso, um decide partir, mas o outro não estava preparado, não aceita e sofre, gera traumas, mas principalmente nos filhos, principalmente nas crianças, que não consegue entender o porquê daquela situação e que agora não pode mais contar com a presença dos dois em casa. Um tem que sair. Então, nesses novos tempos, o que a gente observa é que esses laços matrimoniais se desfazem com muita facilidade. São muitos os lares que estão desfazendo essa convivência de marido e de mulher. E em meio a tudo isso, vem surgindo aí uma nova estrutura familiar, vem surgindo com muita força, que é a família monoparental. Essa família ela é formada a partir dessas famílias que se dissolvem através de divórcios ou de separações. Um segue adiante, segue a vida adiante, o outro fica dentro do lar.
esse que fica responsável pela educação dos filhos, para conduzi-los. E na maioria das vezes essa responsabilidade recai sobre a mulher. É ela que fica responsável pelo cuidado dos filhos. Muitas vezes com a responsabilidade de prover até financeiramente. Porque muitos pais saem do lar e levam consigo todo aquele sentimento que tinham em família, porque abandonam a família completamente. Como se não tivesse mais nenhuma vinculação, nenhum direito, nenhuma responsabilidade, nenhum dever com aquela família, fazendo com que a sobrecarga caia toda sobre os ombros da mulher. Então nós temos visto aí que foi necessário, inclusive, se criar leis para se garantir à mulher e garantir aos filhos uma mínima condição de vida, vindo a partir desse pai que saiu de casa. E nós temos também dentro dessa família monoparental as mães solteiras, aquelas mãezinhas que não tiveram do companheiro o apoio, aqueles que não assumiram a paternidade. Muitas delas tendo até que lutar para comprovar a paternidade dele, para ter direito a alguma assistência financeira. Então essa família, ela cresceu bastante nos últimos tempos. Tanto dos casais que se separam, dos casais que se divorciam, como dessa questão dos pais que não assumem a paternidade. Martine Segalen, do livro Sociologia da Família, nos diz que ao falar-se na atualidade de família, o plural impõe-se, porque já não há um modelo ocidental, mas vários. Então a Martine nos diz que nós não podemos mais falar só a família, e sim as famílias, porque não existe mais só um modelo de família. E essa formação clássica, casal com filhos, deixou de ser maioria no Brasil. Segundo o IBGE, representa 49,9% dos domicílios. Então, o modelo tradicional de família já não é maioria no Brasil. Menos da metade desses números que estão relacionados à família tradicional. E essas mudanças aconteceram nas últimas 3 décadas. Até o ano de 1980, 70% das famílias eram nucleares, ou seja, composta pelo casal e pelos filhos. E hoje menos da metade é assim, como nós vimos na pesquisa do IBGE, 49,9%. Então o censo demográfico também demonstrou que outros tipos de arranjos familiares estão em 50,1% dos lares. Que tipo de arranjos são esses? Famílias estendidas, 3 gerações sob o mesmo teto. Hoje, torna-se quase comum observar isso. Residências que comportam mais de uma família, porque ali está muitas vezes os pais, os filhos com seus netos. Muitas vezes esses pais agasalham dentro do seu lar mais de um filho que formou outra família. Então ali estão mais de um casal com seus filhos, uma família realmente estendida. Não mais aquele modelo em que cada um constituiu sua família, constituiu seu lar. As dificuldades financeiras fizeram com que essas criaturas se unissem. A falta de condição de conduzirem um lar próprio, com toda a sua estrutura, fez com que eles voltassem ao lar paterno e ali permanecem juntos, criando seus filhos na convivência com outras famílias. E nós temos também a família mosaico, que é chamada a família dos meus, dos seus e dos nossos filhos. Esse modelo é a grande maioria. Ela se forma a partir das separações, daquele casal que separou e que um daqueles membros foi em busca de um outro companheiro que muitas vezes também se separou, tinha seus filhos. E ali juntos, os meus filhos, os seus filhos e agora os nossos filhos, que vamos constituir a nossa família aqui. Então é uma família comum nos dias de hoje.
aquela família que cresceu a partir desse modelo, em que os filhos de um casal e do outro passam a conviver juntos. No primeiro momento, muitas vezes geram choques, mas depois conseguem manter a união de acordo com o que os pais vão trabalhando essa questão. E ali se forma uma família mosaico, uma família grande, porque são os meus filhos com os teus filhos e os nossos filhos vivendo em comum harmonia. E temos também a família homoparental, que é esse novo modelo de família onde o pai ou a mãe assume a homossexualidade. Então nós estamos vendo aí homossexuais adotando crianças, tendo filhos, famílias. Então nós não podemos mais falar a família, e sim as famílias, os novos arranjos familiares. Então não me importa o que aconteça com o casal, se eles tiveram que se separar, nada afastará a responsabilidade dos pais na educação de seus filhos. Não é pelo fato deles terem decidido seguir cada um a sua vida que acabou a responsabilidade com a educação dos seus filhos, de maneira nenhuma. Mesmo separados, prossegue a tarefa educativa dos seus filhos, porque o mais importante nesse momento é que aquela continuidade daquele afeto e daqueles limites que eram estabelecidos em família continuem, permaneçam. Mesmo distante, os pais continuem dando esse afeto aos seus filhos, cuidando dos limites que esses filhos precisam, para que eles possam prosseguir na vida com equilíbrio. O afeto, nós sabemos que ele está presente nessa energia que chega a nós, como uma mensagem silenciosa de carinho. O afeto vai chegar até o filho quando ele sente que o pai está ausente, mas que a sua presença está ali constantemente com ele, em todos os momentos, que ele pode contar com aquele pai ou com aquela mãe no momento em que precisar. Eles só estão distantes, porque muitos transtornos depressivos na infância e na juventude começam a partir dessas relações cortadas entre os pais. Quando um deles vai embora e falta o carinho, falta o contato, falta a presença. Naqueles momentos em que o jovem precisa contar, muitas vezes, com a presença dos dois. E esses momentos são muito importantes na vida de um jovem. Então, nesses momentos em que ele se sente sem essa presença, sem esse contato, sem esse carinho, muitos jovens se deprimem, não conseguem entender a situação que levou os pais a tal decisão. Outra situação também muito necessária nesses momentos é essa questão dos limites, que muitas vezes o pai estava em casa ou a mãe e havia esse controle, havia esse direcionamento, havia essa educação, e aí a partir do momento em que um se foi, é como se não existisse mais nenhuma orientação. O jovem se sente perdido. Ele passa a ter atitudes que não tinha antes, a ter comportamentos que não tinha antes, e agora não tem mais ninguém para orientar, não tem mais ninguém para direcionar. E isso faz com que o jovem se sinta perdido verdadeiramente. Porque se antes ele tinha um pai, se ele tinha uma mãe que observava suas atitudes, seus comportamentos, que educava, que orientava, agora ele está como que abandonado. Porque muitas vezes, em função dessas separações, o pai sai de casa e a mãe tem que sair também por conta do trabalho. Então são dois que saem. Ou então, os dois já saíram de casa para trabalhar. Mas agora o pai abandonou o filho e muitas vezes a mulher inconscientemente também abandona a família. Porque agora, se ele não tem responsabilidade, por que eu tenho que ter? Algumas mulheres pensam assim. E aí querem seguir sua vida como se não tivessem filhos. E aí os filhos ficam perdidos dentro de casa. Perdem o afeto, perdem o controle, a disciplina daqueles limites do pai e da mãe. E aí começam a apresentar situações de violência, de agressividade, que se manifestam na escola, na rua, mesmo dentro do lar, como que chamando a atenção dos pais
para a necessidade dele naquele momento, que ele não sabe o que fazer. E muitos pais tentam suprir essa ausência dando coisas, trazendo objetos. A criança, na verdade, ela se sente bem em receber aqueles presentes, mas o que ela queria mesmo não está naquele objeto material. Está no olhar, está no abraço, está na conversa, está no interesse, no sentimento. Ela sentir que ainda faz parte do amor daquelas criaturas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, os Espíritos nos dizem: quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, cuidar deles e a fazê-los progredir. Então, Deus, quando criou a família, estruturou o lar entre duas pessoas, entre um casal, para que fossem eles os responsáveis por aquela prole, por aqueles filhos que seriam encaminhados à sua convivência, e juntos eles lhes transmitisse o cuidado, o zelo, o amor, para que essas criaturas pudessem prosseguir a sua evolução. Então, nesses novos tempos, multidões de espíritos estão reencarnando na Terra, trazendo compromisso com o planeta, esperando muito desses pais, esperando muito dessa família, e cabe a esses pais prepará-los para o desempenho das responsabilidades que eles assumiram no plano espiritual e que esses pais também assumiram antes de reencarnar, de receber essas criaturas, de acompanhá-las com carinho, com amor, com afeto, orientando-as para a vida. Então, nós, nos novos tempos da família, precisamos atentar para esses jovens que estão chegando. Então, os pais são convidados nesses novos tempos a caminhar ao lado dos filhos, a dialogar com os filhos para compreender as suas aspirações e, principalmente, exercer uma postura moral que infunda respeito e intimidade. Os jovens precisam desse exemplo moral, de respeito, essa postura moral dos pais, porque eles observam os pais. Eles observam o comportamento, eles observam as atitudes. Quando criança, eles não percebem nada. Os pais são os deuses das suas vidas. Mas quando eles vão crescendo, eles vão começando a prestar atenção nas palavras, nas atitudes, nos comportamentos dos pais. E muitas vezes eles se decepcionam com os pais. Os pais deixam de ser aquele herói que eles tinham, justamente porque eles começam a perceber que aquele ser é outro. Ele diz uma coisa, mas ele faz outra coisa. Então, para mim, o meu comportamento tem que ser dessa forma. No entanto, lá fora ele se comporta dessa forma. Ou até mesmo dentro de casa. Então, é muito importante que esses pais tenham essa postura moral, que infunda esse respeito. E é indispensável também o amor, o conhecimento e a disciplina. Então, nós temos que dar amor, nós temos que buscar ser informados para informar os nossos filhos que precisam de muitas orientações, de muitas informações. E muitas vezes nós não tivemos essa base na nossa família, os nossos pais não tiveram como nos dar, mas hoje nós temos acesso a inúmeras informações para que possamos nos prover desses conhecimentos e auxiliar os nossos filhos. E também a disciplina, que nós não podemos deixar de ofertar aos nossos filhos. Começando por sermos disciplinados, para que aí, muitas vezes, a gente não precise nem falar, só na observância os filhos já sabem qual é a forma certa de se conduzir na vida. Então, dentro dessas possibilidades que os pais possam trabalhar de amor, de conhecimento e de disciplina, essas almas vão gravando no seu consciente, no seu inconsciente, as atitudes necessárias à vida, aos bons comportamentos, às boas atitudes diante da vida. Nesses novos tempos em que a família se encontra, a educação sexual deve fazer parte do programa familiar.
todas as questões devem ser abordadas com naturalidade, sem precipitação. Porque essas questões, elas estão abertas aí, nas novelas, nos filmes, nas séries, com acesso ao celular do jovem. A internet traz um mundo de informações, muitas desinformações também, e muitas vezes o jovem não sabe selecionar o que é certo e o que é errado. E aí, nesse momento, é que cabe aos pais essa tarefa de orientar os filhos. Estar muito atento ao que os filhos estão comentando, ao que eles acham de determinadas situações. Muitas vezes, o pai e filho estão numa mesma sala onde está acontecendo uma situação, porque hoje é tudo muito aberto, e situações de comportamentos muitas vezes aberrantes com relação ao sexo, e todos se calam, ouvem a mensagem, participam daquele momento, ninguém comenta nada. Seria um bom momento para os pais conversarem com os filhos a respeito daquelas atitudes, questionar aquelas situações e perceber o que o filho acha daquilo, como é que está a mente dele, o que ele pensa a respeito. E a partir daí, iniciar um diálogo, uma conversa, uma orientação mais segura para o filho. Porque nos diz Joana de Ângeles que a sociedade contemporânea encontra-se em grave aumento de conduta em relação ao sexo, particularmente na adolescência. Por quê? Nós vimos de um período de muita repressão. Agora nós estamos vivenciando um período de liberdade total. Esses jovens, muitas vezes, são levados a determinadas situações porque seus grupos não admitem que eles sejam diferentes, e eles também não se admitem ser diferentes. Então, hoje é muito comum os jovens iniciarem a vida sexual muito cedo para não serem diferentes dos seus pares. Porque o que se comenta na turma é que todo mundo já tem que ter feito sexo na vida. E aí, muitas vezes, o jovem parte para essa situação, se deparando porque não estão preparados, com consequências graves, muitas vezes uma gravidez indesejada, em que muitas vezes esse jovem faz socorro de um aborto, em que os pais sequer têm conhecimento do que está acontecendo na vida desses jovens. E aí começam os processos depressivos, as tristezas, que muitas vezes o jovem não tem ambiente para se manifestar em família, e vai trazendo dentro de si todos esses sentimentos, todo esse entristecimento. Então os pais precisam ficar atentos a essas situações, porque muitas delas respondem por suicídios, por depressões, por situações graves, onde o jovem se viu numa cobrança interna, num sentimento de culpa, e não sabe como lidar com aquela situação, não tem apoio da família, não sabe como chegar, não tem abertura para falar. E muitos jovens hoje estão chegando a essa condição do suicídio, seja por usos de drogas, seja por situações que enveredaram e que agora não sabem como sair, e que não tem campo aberto para chegar, para falar. Observam os pais e percebe que não é nem louco de falar aquilo para eles, como já ouvimos de muitos jovens, porque muitas vezes, mediante o que os pais falam, mediante o que os pais comentam, e os filhos estão ali observando, e muitas vezes estão tendo práticas iguais às que eles estão criticando, eles sabem perfeitamente que eles não vão entender. Então nós precisamos estar muito atentos a essas situações. E nesses novos tempos da família, também nós não podemos esquecer a educação religiosa dos nossos filhos. Muito importante o encaminhamento dos nossos filhos quanto à questão religiosa. Porque o jovem que tem alicerces religiosos equilibrados, não estamos falando aqui de religiosos fanáticos, que imprimem na mente do jovem preconceito, medo e uma série de outras situações. Nós aqui queremos falar da religião que conscientiza, que orienta, que nos traz o Mestre Jesus
que nos traz Deus como Pai de infinita misericórdia e bondade para as nossas vidas. Se esse jovem tem esse alicerce, ele dificilmente vai enveredar pelo campo da droga, dos vícios de qualquer ordem, ou até mesmo do suicídio, porque ele vai se sentir fortalecido diante desses ensinamentos. Agora, não é uma educação religiosa em que o pai coloca o filho para ir para a igreja ou para o centro espírita e não vai. Aí aqui está. Precisa o exemplo. O pai vai com o filho, o pai participa com o filho. E aí ele entende que é importante aqueles ensinamentos, aquela vivência para a família, para todos. Porque se o pai só manda ou a mãe só manda e não vai, o jovem se questiona, por que que só serve para mim e não serve para eles? Por que que só eu que tenho que ir e eles não vão? Então nós temos que atentar também para isso. E se nós queremos orientar os nossos filhos na condição religiosa, nós temos que também ter religiosidade. Nós temos também, nesses momentos que nós estamos vivenciando, nesses novos tempos na família, um grande despertar de mediunidade entre os jovens. E muitas vezes, esse afloramento mediúnico, que coincide com o momento da explosão dos hormônios, em que o jovem fica totalmente perdido, desequilibrado, não sabe como se comportar diante de determinadas situações, isso gera muitas vezes entre os jovens desequilíbrios. Ele muitas vezes está sintonizando com forças desequilibradas que ele não sabe como conduzir. E aí nós vimos manifestações agressivas, violentas, situações em que o jovem entra em desespero, porque muitas vezes nem ele sabe o que é que está acontecendo com ele. E muitas vezes a família também não sabe. Então, vale a pena se informar, buscar esse tipo de informação, principalmente aqueles pais que estão vivenciando essa problemática com os filhos. Que já tentaram de psicólogo, médico, tudo, não tem problema nenhum. E por que que esse menino não se tranquiliza? O que está acontecendo com ele? É bom procurar conhecer, buscar uma assistência espiritual, uma casa espírita, conversar, para que o auxílio possa chegar a esse jovem que está precisando, com certeza, desse equilíbrio, dessa harmonia. E nesses novos tempos, nós temos que atentar para as mídias sociais, para esses canais de comunicação que estão ao nosso dispor. Hoje, eles estão presentes em nossas vidas a todo momento. No trabalho, na escola, nas ruas, onde quer que a gente esteja, eu acredito que hoje o elemento mais presente em nossas vidas é um aparelho celular. Todos nós praticamente temos. Se antigamente numa casa só existia um aparelho telefônico para todos, hoje, na maioria das casas, todos têm um celular. E isso gerou um distanciamento da família. Todo mundo de olho na telinha, todo mundo teclando. Então nós estamos desligados do nosso mundo e nosso redor e estamos mergulhados no mundo que está ali naquela tela. E aí a Joana nos diz que o isolamento a que se entrega os indivíduos contemporâneos, especialmente nesses dias de comunicação virtual, trabalha em favor de conflitos mais graves do que aqueles que já se lhes instalaram, empurrando-os para distanciamentos físicos cada vez maiores, em que perde a sensibilidade da convivência e o calor da amizade. É claro que esse momento de isolamento sem internet teria sido terrível. Graças a Deus que nós já temos essa ferramenta disponível para nos manter conectados, nos manter juntos como nós estamos, através dos nossos grupos de estudo, que os aplicativos nos proporcionam, desses nossos grupos de WhatsApp que nos ligam às famílias, que nos ligam aos amigos. Nós não estamos isolados, apesar de estarmos isolados, mas esse isolamento entre os indivíduos, como Joana nos comenta aqui, é porque muitas vezes dentro do lar já existe uma problemática que precisa ser solucionada, mas que nenhum dos dois buscou, ninguém da família buscou verificar essa situação de conflito. Então se isolam cada vez mais a partir desses instrumentos. O distanciamento vai acontecendo e com isso vão perdendo a sensibilidade da convivência e o calor da amizade. Isso é verdade.
É tão verdade que mesmo nesses momentos de isolamento, quando tivemos que ficar em nossas casas 24 horas por dia, muitos atritos surgiram em família, porque não estávamos habituados a essa convivência tão próxima, tantos momentos, tantas horas por dia. Então, muitas famílias entraram em atrito, em discussão, porque não suportavam. Muitos relatos de pessoas dizendo que não aguenta mais ficar dentro de casa. Dizendo claramente para nós que a gente não tinha o hábito de conviver em família. E Jonas nos diz que esses tempos de dedicação dos membros da família e dos parceiros à televisão, redes sociais e smartphone afeta a intensidade e a qualidade de suas relações. Se nós estamos com o nosso tempo destinado a esses elementos, redes sociais, televisão, smartphone, nós estamos tirando de alguém, estamos tirando da nossa convivência familiar. E isso vai afetar com certeza a convivência familiar, a qualidade das nossas relações. Inclusive, há casos de separação conjugal motivados por essa infidelidade virtual. Até mesmo o ser humano, até mesmo diante de um mecanismo de comunicação, ele encontra meios de ser infiel, de buscar a infidelidade virtual. E com isso, muitas separações também estão acontecendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, os Espíritos nos dizem: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Então vejamos aqui, a constituição da família, que é uma determinação divina, ela garante os alicerces da civilização. Então, nós não estamos vivenciando esse modelo de família à toa. Ela faz parte de um plano divino. Ela faz parte dessa nossa civilização, tão necessária a todos nós, os espíritos que reencarnamos na Terra em busca de evolução. Temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Então, nosso lar é uma instituição de origem divina e dentro dele se encontram aqueles elementos necessários àquele momento de aprendizado. Nós não estamos juntos por acaso, o lar não se forma por acaso. Ali nós vamos encontrar os instrumentos necessários para o nosso aprimoramento moral, ao nosso aprimoramento espiritual e de todos aqueles que ali convivem conosco. Então, por mais que aconteçam mudanças na estrutura familiar, a família continua sendo necessária a harmonia entre os papéis que cada um desempenha, seja como pai, mãe e filhos, sendo essencial o exercício do amor, do respeito e da responsabilidade. Então, não importa se a família vai mudando, se vão acontecendo transformações no seio da família, algo precisa ser preservado em todos nós, que são os nossos papéis que nós desempenhamos. Se somos pais, exercitemos o amor, o respeito e a responsabilidade com a nossa prole, com os nossos filhos. Se somos filhos, exercitemos também o amor, o respeito e a responsabilidade com os nossos pais. Mudou o modelo, os pais se separaram, o casal foi um para o lado, outro para o outro. Mantenhamos o amor, o respeito e a responsabilidade. Aquele grupo que a gente formou, aqueles filhos que foram convidados a participar conosco daquele nosso momento. E aí sim, com certeza, mesmo que haja mudado o modelo da família, a estrutura familiar prossegue, porque está envolta nesse amor, nesse respeito e nessa responsabilidade.
Então, meus irmãos, nós estamos aqui concluindo a nossa fala sobre a família ante os novos tempos e vamos agradecer a Deus, agradecer por essa família que, graças a Deus, recebemos para administrarmos. Sabemos que muitas famílias são famílias dores, famílias problemas, famílias dificuldades, mas também tem muitas famílias alegria, harmonia, felicidade, prazer. Cada uma delas está consoante as nossas necessidades. É o nosso melhor laboratório. Ali se encontram aqueles com quem precisamos refazer a amizade. E muitas vezes nós rompemos esses laços. Nós não deixamos seguir adiante o projeto que foi estruturado por todos nós. Porque ninguém recebe uma família à toa. Nós organizamos o nosso projeto antes de reencarnar. Então possamos agradecer a Deus pelo lar que nos deu, seja em que estrutura ele se encontre, e que nos dê a condição de compreender, de entender qual o nosso papel, o que temos que realizar em prol daqueles que se encontram conosco, o que precisamos fazer para que essa família estenda os seus laços espirituais, para que ela prossiga dentro dessa harmonia que se faz necessária, além da morte. E que ao chegar no mundo espiritual nós possamos estar felizes por termos realizado bem o nosso papel, por termos deixado na terra filhos conscientes, filhos educados, moralizados, em condições de prosseguirem, de darem prosseguimento o ensinamento aos seus filhos, tal qual nós ofertamos a eles. Então que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco hoje e sempre. E é em seu nome que nós encerramos a nossa fala desta noite. Muita paz.